Essa é a nossa terceira aula do nosso evento, a Introdução Alimentar de Sucesso. Se você está aqui, provavelmente você já assistiu a primeira aula sobre os fundamentos da introdução alimentar, como começar, o que esperar desse início da introdução alimentar, o que fazer nesses primeiros meses, nesse primeiro momento. A segunda aula a gente falou sobre os desafios que você pode se deparar aí quando começar a oferecer os alimentos para o seu filho, ou se ele já está comendo, se ele já começou a introdução alimentar, você chegou por aqui agora, você já está sabendo como contornar alguns desafios que vocês estão enfrentando juntos. E nessa aula, na nossa terceira aula, nós falaremos como construir uma relação positiva do seu filho com a comida. Isso é muito importante e deve ser feito desde o início da introdução alimentar, vai ficar muito mais fácil depois. Eu sou Naila Sampaio, nutricionista infantil, e vou te guiar nesse processo, nessa fase tão importante da vida dos nossos filhos, que é a formação de hábitos alimentares saudáveis. É quando eles começam a conhecer os alimentos, a viver todo esse novo mundo com a comida, né? Tendo prazer ali em comer e querer participar das refeições. Você já sabe que esse evento é para te preparar e eliminar suas dúvidas desse começo da introdução alimentar. E depois eu estou te esperando na nossa aula ao vivo, dia 11 de março, às 14 horas, no Instagram, para a gente conversar muito mais. Você vai poder tirar suas dúvidas comigo ali ao vivo. E também eu vou te explicar o que te espera dentro do nosso curso Ensinar a Comer, porque comer é aprendizado, é o seu curso de introdução alimentar de todas as fases dos 6 meses aos 2 anos de idade, esse intervalo de ouro que é muito importante para a saúde do seu filho. Então vamos lá, começar a conversar sobre a construção dessa relação positiva com a comida. Vamos parar para pensar, como é a sua relação com a comida? O que você acha de como foi a sua introdução alimentar? Se você hoje tem prazer com a comida ou você sente alguma compulsão, tem muita dificuldade em comer alimentos saudáveis e manter uma dieta equilibrada, né? Se você está muito habituado a comer alimentos industrializados, a tomar refrigerante, a não ter tanto uma rotina alimentar, a isso não ser uma prioridade aí na sua família, na sua vida, né? Isso tudo, com certeza, vem desde lá de trás. Vários hábitos que nós temos hoje foram construídos lá desde a primeira garfada, da primeira colherada. Eu te garanto isso, os estudos garantem isso, né? A formação de hábitos alimentares, ela vem desde a introdução alimentar. E por isso que eu te digo que você está aqui nesse evento, investir em conhecimento e fazer uma boa introdução alimentar para o seu filho, uma introdução alimentar bem sucedida, é um presente para a vida toda, além de prevenir doenças. Então ele vai ter essa relação positiva com a comida, hábitos alimentares saudáveis e também vai prevenir doenças no futuro. Os alimentos, eles são nossos primeiros remédios. É o que basta para a gente manter a nossa saúde, além de outros hábitos saudáveis, como a atividade física, a saúde mental. Tudo isso está interligado para termos uma saúde física adequada, para que possamos nos desenvolver em nossa plenitude, né? Desde crianças. E o que você quer para o seu filho? Você já sabe como que é a sua relação com a comida. Então vamos criar hábitos melhores para os nossos filhos. Eu, por exemplo, não fico sem uma sobremesa depois do almoço. Até hoje, beirando aí mais de 30 anos de idade, eu não consigo só fazer as refeições principais e depois não colocar mais nada na boca, nem que seja uma tâmara, um chocolatinho amargo, enfim, eu preciso de uma sobremesa. E não tenho o hábito de comer frutas após o almoço hoje em dia. Mas com certeza esse hábito de uma sobremesa foi criado lá atrás pela minha família, que começa como uma frutinha depois do almoço, vai passando para um doce e assim vai. Então hoje, para eu quebrar esse hábito é muito difícil. É possível? Claro que é possível, a nossa mente é capaz de tudo, mas mudar hábitos é muito mais complicado do que construir hábitos novos bons, né? E é isso que a gente quer para os nossos filhos, começar certo, porque é muito mais fácil do que corrigir depois. Pensa nisso, olha para você, para sua alimentação e para os outros ao seu redor e também, principalmente para as crianças que você convive. Tanto na sua família, quanto os filhos de amigos, nas escolas, em qualquer lugar que você vai que tem criança, como que é o hábito, né? O que você está mais acostumada a ver as crianças comerem? O que as pessoas falam que é comida de criança, né? Vão ser aqueles danoninhos, pãozinhos, né? Que vocês já sabem do que eu tô falando, até refrigerante, se a criança não come doce, se não toma refrigerante, ai que dó. Será? Né? E aquele papo de comi e não morri,
Será também? Porque é isso que a gente estava falando. Uma boa alimentação desde pequeno previne doenças no futuro. E aí, tantas doenças que a gente vê hoje advém de muita coisa errada na alimentação. Vamos parar para pensar nisso e fazermos adequadamente com os nossos filhos, pensando no futuro deles. Isso vai ajudar muito nos hábitos de toda a família, principalmente no seu, que é a responsável aí, que é a cuidadora principal e que toma conta de toda essa rotina alimentar de todos na sua casa, tenho certeza. No nosso curso a gente tem um módulo sobre os cuidados com o bebê, que vamos abordar o que não fazer na alimentação das crianças desde esse início da introdução alimentar. E também o que fazer para ver seu filho comendo bem, aprendendo a comer de forma satisfatória. Nessa aula aqui agora, no nosso evento, eu quero te dar algumas sugestões já para você começar certo, ou se você já iniciou a introdução alimentar do seu filho, para você fazer alguns ajustes aí no dia a dia de vocês. Primeiro de tudo, você precisa organizar a rotina alimentar aí. Como é que está? Não só de intervalos entre as refeições, mas principalmente do que está sendo oferecido, desde a compra até ali a preparação das refeições. Então, verifica isso daí, se você está conseguindo fazer o que a gente comentou na aula passada sobre a variedade de alimentos, como isso é importante para o bebê explorar novos sabores, texturas, ter um repertório aí de alimentos que ele conhece para evitar uma seletividade alimentar lá na frente. Com essa rotina alimentar bem estabelecida, você precisa observar também como são as suas atitudes na hora das refeições, as atitudes de quem está ali na mesa com a criança, porque é muito importante essas refeições serem feitas em família, todos comendo juntos, para serem exemplos para as crianças. Esse é um ponto essencial para a construção desses hábitos saudáveis, essa refeição em família, sendo exemplo, ensinando seu filho como comer. Isso ajuda, inclusive, ele a aprender a usar os talheres, porque ele está te vendo, você é o espelho. E aí, essa refeição em família ela é importante, mas o ambiente tem que ser tranquilo. Você tem que estar ali disposta e confiante nesse momento para lidar com qualquer situação que apareça, desde o seu filho recusar algum alimento, etc. E não ficar em cima da criança, porque o que acontece muito são pais muito ansiosos em ver a criança comer e fica sem, antes de começar qualquer tipo de refeição, antes da criança recusar, antes de qualquer coisa, os pais, os cuidadores, quem está em volta já fica, ai, vamos lá, olha que legal, olha o brócolis, uhul, vamos comer mais uma colherzinha, e vai dando no ritmo que o pai entende que é correto e não no ritmo da criança. Então deixe o seu filho à vontade, isso é importantíssimo. Não fique cobrando, não fique pressionando, não fique com aquele papo de que você precisa comer tudo, olha, ficar incentivando demais a criança, porque isso vai deixando a mente pesado. E ao invés disso, está gerando um interesse, incentivar a criança, pelo contrário, vai estar deixando a criança incomodada e ela vai se desinteressando em estar ali e participar desse momento. E eu te falo isso com propriedade, porque eu sou nutricionista e mãe, acima de tudo. Mesmo orientando os familiares, não importa. Quando estamos todos juntos, fazendo a refeição em família, sempre tem os palpites. E aquela pressão em cima das crianças. Nossa, se você não comer tudo, eu vou comer. Se você não raspar o prato, eu vou pegar de você. Você não vai poder fazer tal coisa. Sempre vem esses comentários que já são tradicionais, As pessoas acham que estão ajudando e só estão atrapalhando. Eu sei bem como é que é. Me incomoda. Eu fico por aqui, porque eu já falei tanto. E continuo falando e oriento. Mas assim, eu sei o que eu faço no dia a dia para construir esses hábitos alimentares saudáveis para os meus filhos. Até que eles nem ligam para esse tipo de papo. Principalmente o meu filho mais velho, que já passou por uma introdução alimentar muito bem sucedida, que tem uma relação prazerosa com a comida. Eu juro para vocês que ele não se abala com esse tipo de comentário. Ele simplesmente continua comendo do jeitinho dele, na ordem que ele quiser. Ou seja, às vezes ele começa com arroz e feijão, depois ele vai para carne, depois para legumes. Às vezes ele começa pelo legumes, vai para carne, depois para arroz e feijão. Ele escolhe, ou ele vai comer tudo junto. Ele vai escolher a maneira que ele quer comer. É essa mensagem que eu quero que você saia daqui hoje. Confie no processo, confie no seu filho. Deixe ele à vontade, sabendo como orientar, guiando ele nessa fase da introdução alimentar, ensinando ele a comer, mas sem pressão, sem cobrança. Você estando aqui
buscando conhecimento, depois lá no nosso curso, que tem todos os módulos, tudo que você precisa saber para realmente estar segura e confiante para passar por essa fase, você vai ver que você, estando segura, vai passar isso para o seu filho e ele também vai lidar melhor ali com esse momento, com essa refeição e comer cada vez melhor. Vem comigo que eu estou te esperando na nossa aula ao vivo, dia 11 de março. Vamos inspirar e melhorar a alimentação dos pequenos, começando pela primeira colherada, porque começar certo é muito mais fácil do que corrigir depois, eu te garanto.